Bom dia a todas e todos. Muito obrigada pelo convite. Em nome do Aurélio, eu agradeço toda a organização, das várias entidades que estão organizando aqui, ao Ministério Público por estar sediando o evento, né? Então, eu sou Jaqueline Senhoreto, eu sou professora da Universidade Federal de São Carlos. Vou pedir licença para vocês para falar em pé, porque, por dever de ofício, eu já não sei mais falar de outro jeito. Eu, na verdade, fui convidada, né, para intervir sobre esse tema da desmilitarização da polícia, e até o título da fala que saiu impresso no cronograma do evento, talvez não dê a medida, né, muito correta de qual é a minha posição. Quer dizer, eu não vim aqui dizer que toda e qualquer forma de organização da polícia militar, na minha visão, não é democrática. Não é disso que se trata na minha visão, né? Na minha visão, se trata de uma forma de atuação policial, né, que precisa ser discutida e precisa ser refletida. Por isso que eu coloquei aí na minha apresentação, né, um título que eu acho que corresponde mais a isso, a gente discutir, né, esse elo de ligação entre um modelo de policiamento ostensivo militarizado, democracia e segurança, entendendo que nem tudo que a polícia militar faz em todos os estados, são 27 polícias militares, elas também têm atuações diferentes entre si, né? Nem tudo isto, né, está em desacordo com a democracia e a segurança, apenas uma parte desse tipo de atuação, né? Então, eu vou falar bastante sobre o caso que eu pesquiso, que é o caso de São Paulo, né, mas procurando analisar dados sobre essa atuação, os poucos dados a que a gente tem acesso, né, sobre a atuação policial em termos nacionais, né? Então, a minha proposta é discutir o modelo de policiamento ostensivo militarizado. É isso que eu quero discutir, né? Não a existência propriamente da polícia militar e nem as questões jurídicas que envolvem, o Marlon já abordou, né, algumas dessas questões. Existem pesquisas muito sérias que estão sendo feitas no momento atual sobre essas questões jurídicas, e eu, como socióloga, vou falar de um outro ponto de vista, né? Eu vou falar a partir dos efeitos concretos que este modelo de policiamento, tal como ele está sendo implementado, tem sobre a seleção de tipos de pessoas e de tipos de delitos, né? É isso que me importa, é o efeito concreto, certo? E não a questão da legalidade, não a questão das normas jurídicas, que essa não é o meu campo de estudo, não é a minha praia, há outras pessoas muito mais qualificadas para falar disso do que eu, né? O que eu estou chamando a atenção? Esse é um modelo que produz encarceramento massivo e um número muito alto de mortos, né? Este modelo ostensivo militarizado, que, digo e repito, não é tudo que a polícia militar faz está focado nesse modelo, mas cada vez mais, né? Existem ações de modelos de iniciativas de policiamento dentro dos corpos de polícias militares no Brasil que não correspondem a esse modelo. E eu vou falar daqueles que correspondem a esse modelo, né? E ele produz como resultado, né, como vocês já devem imaginar, né, que eu vou falar sobre isso, a desigualdade racial, com foco, né, muito nos jovens, em negros, regiões de periferia, acusados de crime patrimonial e drogas, né? Então, eu vou argumentar pela necessidade de se criar um modelo de segurança e de formas de policiamento que estejam focados na vida, né, em assegurar a vida, a integridade física e a segurança para os diferentes segmentos da população e os diferentes públicos, né, que é o que, na minha opinião, não acontece com o policiamento ostensivo militarizado, né, e considerando principalmente a vulnerabilidade dos jovens negros à vitimização por violência. Quer dizer, esta categoria, esse segmento social é a que mais precisa de políticas de proteção, né, no âmbito da segurança pública, e é a que menos, né, pode contar com esse tipo de política quando se trata do policiamento ostensivo militarizado. Então, eu quero dizer o seguinte, o meu problema é o modelo de policiamento, certo? Poderia haver uma polícia civil praticando esse modelo de policiamento, eu estaria aqui dizendo exatamente as mesmas coisas. Ou a gente poderia ter uma polícia hierarquizada, fardada, enfim, né, organizada militarmente, que não praticasse esse modelo, certo? Então, o problema não é essa identidade que acabou, né, sendo colada no nosso debate entre existir uma polícia fardada e o modelo de policiamento militarizado que eu estou descrevendo aqui, né? Que, enfim, não é o fato de a polícia ser civil ou militar, né, que necessariamente vai fazer ela desempenhar ou não este modelo, tá? Bom, então,
Polícia Militar e Transição para a Democracia, né? As pessoas que me antecederam começaram já a iniciar esse termo, né? Então, nós tivemos, na transição para a democracia, né, uma ausência de reforma das polícias, né? As instituições de justiça, as prisões e as polícias não foram objeto, né, dessas reformas no momento da transição democrática e nem da construção de uma grande discussão sobre políticas públicas de segurança num novo marco, né? Isso aconteceu na saúde, isso aconteceu na educação, isso aconteceu na assistência social. Então, a gente pode fazer longas críticas ao modo como o SUS, o Sistema Único de Saúde, funciona. Podemos e devemos, certo? Mas o fato é que, na transição democrática, né, houve uma discussão na sociedade brasileira e uma pactuação de qual é o modelo e onde está o norte, né? O norte é aquele, existe um marco constitucional e infraconstitucional de qual é o modelo de saúde, né, de política de saúde, e ele, né, então isso aconteceu na discussão da LDB, eu era estudante universitária na época da discussão da LDB, nós participamos muito fortemente disso. Depois, num momento mais recente, né, a introdução de ações afirmativas veio complementar, né, a discussão do modelo de educação. Então, a gente pode fazer várias críticas, né, ao que acontece na linha de frente da educação. Mas o modelo foi discutido, o modelo, né, foi reformulado. A mesma coisa com a assistência social. E isso não aconteceu no âmbito nem da segurança pública e nem no âmbito da justiça. Embora a justiça tenha tido uma grande transformação no momento da democracia, que foi a Lei 9.099. Né? Ela, de fato, mudou muita coisa para muita gente na coisa do acesso à justiça. Né? Mas isso aconteceu só neste setor, né, no setor das pequenas causas. Em relação às varas comuns e ao processo criminal, enfim, todo, né, o processo civil acabou sendo discutido, mas esse marco, né, ele acabou não sendo objeto, né, de uma discussão na transição para a democracia. E aí tem vários estudos que retratam essa resistência a introduzir reformas, né? Eu estou citando 3, já foi citado o estudo da Maria Pia Guerra, e eu acho que ele é o mais, hoje, completo e atual para refletir sobre essa ausência de mudanças. Né? Então, esse modelo de 2 polícias é questionado por vários segmentos sociais, havendo, inclusive, hoje, uma comissão na Câmara e uma comissão no Senado instauradas. Né? Então, esse debate é extremamente necessário e oportuno, porque há comissões que estão refletindo, né, criadas no âmbito do Congresso Nacional para refletir sobre o modelo de policiamento. Né? Então, nós precisamos agir como sociedade, né, para que essas comissões, de fato, recebam todas as contribuições necessárias a fazer um bom trabalho de discussão e de reforma nessa área. Né? Então, para esse modelo de 2 polícias, o que tem sido constatado pelos estudos é a ausência de integração em todo o sistema, certo? Então, esse modelo de ausência de integração é uma ausência de integração entre o policiamento, as investigações, o policiamento de rua, as investigações, a política criminal e, depois, o trabalho de ressocialização nas prisões. Tudo isso está segmentado, certo? E essa segmentação, segundo o que os estudos estão abordando, né, acaba favorecendo a deslegitimação da atuação institucional. Né? Acaba favorecendo para os próprios operadores o cultivo de uma sensibilidade jurídica de justiçamento. Quer dizer, mas se eu fizer tudo de acordo com o que está escrito na lei, a gente não vai conseguir punir ninguém, a gente não vai conseguir... Né? Então, essa missão e esse espírito, né, essa sensibilidade jurídica de punição, nós temos tem que ter punição, nós temos que fazer alguma coisa, está nas minhas mãos fazer alguma coisa. Esse é um ânimo, né, que é cultivado por essa ausência de integração e essa ausência de uma visão de continuidade que o próprio operador do policiamento acaba cultivando. Quer dizer, ele não tem respostas, certo, sobre como o trabalho dele se articula no âmbito de uma política integrada. Né? Ele desconhece, ele não recebe informação, certo? Depois, sobre como o trabalho dele está localizado, né, num plano de segurança pública e controle do crime maior. Então, eu acho que esse é um problema importante que deve ser considerado e que está sendo estudado, né, por vários pesquisadores que estão estudando os modelos de policiamento. Né? Então, eu quero me concentrar, então, agora, na descrição desse modelo de policiamento ostensivo, isso que eu estou chamando um modelo de policiamento ostensivo militarizado, né, que é praticado
polícia militar, pelas polícias militares no Brasil. E reforçando que o meu caso, né, empírico mais próximo é o de São Paulo, mas eu também estou em integração, né, em redes de pesquisa com pesquisadores que estudam Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul, né? Então, eu tenho discutido isso com os meus colegas, né, na tentativa de construir uma interpretação desse modelo que não seja só focado num único caso empírico. Então, ele é um modelo de policiamento que ele tem uma construção histórica recente, certo? Policiamento ostensivo, quer dizer, um monte de viaturas policiando todas as áreas da cidade, certo? E isso não existia, né? Eu fiz pesquisa nos anos 90, ainda em bairros de periferia, para fazer a minha dissertação de mestrado, e eu ouvia falar isso, né? A polícia nunca vem aqui, certo? Então, isso é um indicativo empírico de que esse modelo de policiamento ostensivo não sempre existiu, certo? Ele foi construído nos últimos anos, né? E ele está se empoderando nos últimos anos. Então, é mais do que oportuno que a gente pare para pensar sobre, né, um modelo de policiamento que é recente, certo? Essa ideia de um policiamento ostensivo que está presente em todas as áreas da cidade, né, e que vigia as ruas de dia, de noite, todos os dias da semana, etc. Né? Isso, a gente às vezes esquece, é um fato bastante novo, né? E ele está em estudo ainda, né? E ele é muito impulsionado, ele foi muito impulsionado pelo enunciado de colocar a polícia na rua, né? Então, os diversos gestores da segurança pública, né, imbuídos dessa, que tem que colocar a polícia na rua, tem que colocar a polícia na rua, foram construindo formas, né, de administrar o modelo de policiamento que foram dando o resultado que a gente tem hoje, né? Muitos policiais, com muitos recursos materiais, né? E isso foi um crescimento, um construto. Há 20 anos, a gente não tinha o número de policiais no policiamento ostensivo que existe hoje, nem o número de viaturas, nem os recursos que eram empregados, né? Então, isso é uma história recente. E ele também foi fortalecido pelas políticas de melhoria de equipamentos de formação de recursos humanos, que tem sido analisado pelos pesquisadores sob a rubrica do incrementalismo, né? Quer dizer, é colocar mais recursos nos mesmos modelos de policiamento. Então, é comprar mais viatura, mais arma, mais colete, contratar mais pessoas, ter mais computadores, mais dados rodando no computador, e o computador tem que ter mais, né, tipos de programas, etc. Essa ideia de sempre o incrementalismo, né, que constituiu essa forma de policiamento que nós estamos falando aqui, né? Então, é um modelo de policiamento que também corresponde ao protagonismo que a polícia militar vem ganhando nos últimos anos no controle do crime. Quer dizer, a polícia militar, né, por causa do modelo de policiamento ostensivo, hoje ocupa uma posição entre as instituições do controle do crime que é muito privilegiada. A seleção, certo, dos tipos de conduta que vão sofrer repressão efetiva e dos tipos de pessoas que vão sofrer repressão efetiva está muito na mão deste policiamento ostensivo, né? E muito pouco na mão, por exemplo, da investigação, né, que seria um outro modelo de policiamento, ou muito pouco nas mãos de um modelo de policiamento de polícia comunitária, por exemplo, né, que teria outros métodos e outros recursos para fazer o controle do crime, né? Muito pouco nas mãos de programas de prevenção, por exemplo, né? No estado de São Paulo, eles são praticamente inexistentes, né? Há estados brasileiros que têm programas de prevenção, né? Poderia citar, por exemplo, para citar o Fica Vivo, em Minas Gerais, né? Que tem a ver com policiamento, mas não é propriamente dito um programa de policiamento. Ele está dentro do cenário, né, das políticas de controle do crime, mas ele está separado, né, do modelo de policiamento. Ele está articulado, porém, é um programa de prevenção que não tem, né, o objetivo de policiamento. Então, o que a gente tem falado é desse protagonismo, né? Eu e o Renato Lima, que vai estar aqui logo depois do almoço também falando, escrevemos um artigo no começo do ano passado argumentando o que é isso que nós estamos chamando de protagonismo, né? No controle do crime. Quer dizer, cada vez mais a seleção dos tipos de crime, a seleção de quem são os suspeitos que precisam ser controlados, é realizado pela PM que patrulha as ruas, né? Então, é importante a gente chamar a atenção disso, né? Há 20 anos atrás, não tinha esse patrulhamento nas ruas na mesma intensidade que tem hoje. Então, mudou, certo? Mudou o modo como o controle do crime vem sendo realizado. E são as consequências e as distorções que esse modelo cria
é que são o interesse da minha reflexão aqui, né? Então, a gente tem alta porcentagem de inquéritos que são resultantes de prisão em flagrante, que são resultantes, portanto, desse protagonismo, né? E uma baixa porcentagem de inquéritos e processos penais que são resultado de investigação, né? Então, a Polícia Civil, hoje, ela basicamente administra a clientela e a seleção de crimes e de pessoas que é realizada pela Polícia Civil, pela militar no policiamento ostensivo, né? O Ministério Público e o Judiciário têm pouca iniciativa de protagonismo na seleção de crimes e tipos sociais que são objeto de controle do crime. Eu tenho medo até de falar isso no presente momento, né? Porque, no presente momento, nós estamos vendo um protagonismo muito grande, mas para a seleção de outros tipos e outros crimes que são diferentes do modelo de policiamento ostensivo, né? Então, só para mostrar que, de fato, existem modelos de policiamento que são diferentes. Todos eles botam foco num tipo específico de crime, num tipo específico de pessoa, certo? E que o que eu estou querendo discutir aqui hoje é o policiamento ostensivo, né? Que é diferente daquele que está sendo feito aí nas grandes operações de lava-jato e corrupção e tal, que ele é um outro modelo de policiamento. Então, no discurso dos policiais civis, que a gente tem, né, acumulado experiência ao longo desses anos, fica muito forte a sensação que os policiais civis têm de desprestígio, de sucateamento das suas condições de trabalho e de perda de protagonismo, né? Então, se de um lado os dados sobre o policiamento ostensivo vão mostrando um crescimento, de outro lado a percepção que os policiais civis têm é de perda de protagonismo, né? Então, é só para a gente ir construindo que é um fenômeno recente, é um fenômeno de 10 anos, de 15 anos para cá, certo? Não é uma coisa que sempre existiu, né? E os estudos que abordam o mecanismo de construção de flagrantes, né? Muito baseado em escutas, não essas escutas que a gente discutiu durante toda a madrugada desta última madrugada, mas são escutas praticadas no próprio policiamento ostensivo, certo? E de investigações paralelas e coisas que depois no debate a gente pode aprofundar, porque, né, não é o meu objetivo agora, mas a gente já tem o registro, né, de várias operações de policiamento ostensivo que utilizam esse método de construção de flagrantes. Quer dizer, o flagrante não é só um encontro casual do policial que está na rua com alguém que está cometendo delito. Ele também envolve um tipo de investigação, certo? Que é baseado em escutas e investigações paralelas que não necessariamente têm o controle do Judiciário e do Ministério Público, né? Então, os resultados desse policiamento ostensivo militarizado que eu quero destacar são o crescimento acelerado e massivo do encarceramento, mas não qualquer encarceramento, encarceramento por crimes patrimoniais e crimes relativos a drogas, mas os crimes patrimoniais ainda mais importante do que os crimes relativos à droga, né? O foco não são os crimes contra a vida, apesar daquilo que a gente ouviu, né, na mesa anterior, de que há muitos homicídios e que é preciso fazer alguma coisa. O foco do policiamento ostensivo militarizado não está nos crimes contra a vida, né? O uso da abordagem policial, prisões e apreensões, como indicadores de produtividade policial, inclusive estabelecendo metas. Então, é isso que eu estou chamando de um modelo de policiamento ostensivo militarizado que tem essas consequências aí que eu estou apontando, né? As consequências de desigualdade racial, etária e de classe na seleção dos suspeitos criminais. Quer dizer, quanto mais dinheiro e quanto mais recursos a gente coloca nesse tipo de policiamento, mais a gente vai produzir esse resultado de desigualdade etária, de classe e na seleção de suspeitos. Então, a produção dessa desigualdade, né, é que tem suscitado a maior parte das críticas ao modelo da polícia militarizada, né? Então, as denúncias, isso é um genocídio da juventude negra e tal. É em torno desse tipo de dado que tem vindo, né, no âmbito da sociedade brasileira, a maior parte das críticas sobre esse tipo de modelo, certo? Então, voltou? Ao invés de andar para frente, eu andei para trás. Aí. O crescimento da população encarcerada no Brasil, vocês conhecem esses dados, né? São dados do Infopen, né? Dados nacionais, que eu tive a oportunidade de tratar quando coordenei a confecção do mapa do encarceramento que foi divulgado no ano passado, né? Então, a gente teve um crescimento de 81% no número de presos no Brasil, mas estado a estado varia muito, né? Minas Gerais, por exemplo, cresceu 600%, na verdade,
666%. É um número estranho, né? 666. Mas foi exatamente isso que foi registrado lá no crescimento de Minas Gerais. E em São Paulo, o encarceramento começou a crescer um pouquinho antes desse período de 2005. Ele data já do começo dos anos 90, que coincide exatamente com o momento em que este modelo de policiamento ostensivo começa a receber os maiores investimentos, né? Os primeiros programas de melhoria, de compras de novas viaturas, de mudança dos modelos, de contratação de pessoal, enfim, tudo isso vai corresponder com o período em que este encarceramento massivo começa a se produzir, né? Então, o perfil dessa população que está encarcerada, né? A gente analisou idade, gênero, cor, raça, tipo de crime, situação processual, tempo de pena, e a gente constatou, bom, é uma população predominantemente jovem em toda a série histórica, né? A gente tinha, enfim, tem os dados, vocês podem conferir aí. Eu vou passar meio rápido, porque eu acho que já são dados que já foram divulgados, já são de conhecimento. Além de jovem, é uma população negra, né? Então, foi encarcerado 1,5 vezes mais negros do que brancos ao longo desse período, 2005, 2012. Né? Então, a gente tem, inclusive por grupos de semi-habitantes. Né? Então, não vale o argumento de que prende mais negros, porque tem mais negros na população brasileira. Esse argumento não é verdadeiro, e principalmente se a gente for olhar, né, estados como o estado de São Paulo, por exemplo, é um argumento que não se justifica, porque aqui a população negra não é a maioria, mas ela é a maioria que está encarcerada. Né? Então, a gente sempre vai falar em taxas por 100 mil habitantes, certo? E 40% dos presos estão em prisão provisória, o que indica a importância e a magnitude do modelo na produção dos flagrantes. Né? O peso dos flagrantes está todo aqui. Quer dizer, primeiro as pessoas são presas no policiamento ostensivo, né? E depois é que vai começar todo o rito, né, de construção das provas e de defesa e tudo mais. Né? Então, o fato de haver 40% dos presos em situação provisória indica a importância, né, da prisão em flagrante no modelo de controle do crime hoje no Brasil. Certo? Isso acontece em todos os estados. Né? Mesmo em São Paulo, o número é um pouquinho menor do que 40, mas é maior do que 30. Certo? E há estados brasileiros que chegam a ter 70% dos presos em situação provisória. Tá? Então, aí, para mim, é muito importante para descrever o que é este policiamento, né, ostensivo de base militarizada, é o tipo de delito onde ele se concentra. Né? Então, os crimes patrimoniais é que compõem a maioria, né, desses delitos. Essa faixa roxinha aqui maior são os crimes patrimoniais, aqui são os crimes de drogas, né? Outros crimes somados e os crimes contra a vida. Então, dá bem para a gente entender qual é o foco, né, desse modelo de controle do crime. Então, se a gente somar patrimônio e drogas, a gente vai ter 70% dos presos, certo? Sofrendo a efetiva repressão aos delitos, né, concentrados nessa população. Né, e menos de 12% das prisões motivadas por crime contra a pessoa. Crime contra a pessoa, todos, né? Não só homicídio. Então, a população jovem, a taxa de encarceramento de jovens, né? Os jovens são essa barra azul, dá para a gente ver claramente que há um predomínio sobre essa população. Taxa de encarceramento de jovens nos estados, a gente foi calculando, então, onde são os estados, onde isso, né, esse traço está mais pronunciado. Taxa de encarceramento aí por cor, raça. Né? Então, aqui dá para a gente ver. Essa barra vermelha são os negros e a barra azul são os brancos. Dá para a gente ver uma linha de tendência que mostra, bom, o encarceramento está crescendo para todo mundo, né? Mas a linha de tendência do encarceramento negro, ela é mais acentuada do que a linha de tendência do encarceramento branco. Isso quer dizer que, no começo da década, né, no meado da década, e aqui em 2012, né, a gente teve um aumento dessa diferença. E eu estou falando em taxas, eu não estou falando só em números absolutos. Certo? Então, é um aumento real mesmo da concentração do controle do crime, né, sobre a população negra. Daí, por taxa, por estado, né, dá para a gente ver São Paulo é o campeão, né,
do encarceramento negro é o Estado de São Paulo, né, onde a desproporção entre o número de brancos que está preso e o número de negros que está preso é a maior do país, né, seguido de Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo e Acre. Aqui são dados, né, de um outro traço importante para a gente analisar o modelo de policiamento ostensivo militarizado. Mais uma vez, como eu vou dizer, é um modelo de policiamento que é praticado pelas polícias militares, né, mas não é tudo que as polícias militares fazem é que está ligado a esse modelo de policiamento. Só que esse modelo de policiamento é o que recebe o maior investimento, né, e o que, vamos dizer assim, conta com o maior número de efetivo, não só no Estado de São Paulo, como em todos os outros estados onde tem polícia militar, né. Então, aqui é um levantamento de dados que foi feito pela Prefeitura de São Paulo, com base no Programa de Aprimoramento das Informações sobre Mortalidade, né, informações sobre mortalidade registrada na cidade de São Paulo, e que mostra aí o crescimento, né, a importância do crescimento da participação das mortes cometidas por policiais no total de mortes violentas no Estado de São Paulo, né. Então, dá para a gente ver o seguinte: uma cidade onde o número de homicídios está declinando, a participação das mortes cometidas por policiais está aumentando. É isso daí que eu estou chamando de modelo de policiamento ostensivo militarizado, focado num tipo de delito e focado num tipo de sujeito, mostrando os dados concretos que eles produzem, né? Quer dizer, mesmo quando a violência está declinando, né, este modelo ele continua, certo, produzindo um resultado aí, né, que vai contribuir, né, não para a gente diminuir a violência na cidade de São Paulo, mas para a gente aumentar a violência na cidade de São Paulo, né? Então, nós chegamos a 21% do total de mortes violentas cometidas na cidade de São Paulo, cometidas por policiais. E aí, essas mortes também têm um perfil racial muito pronunciado, né? 2/3 dos mortes em decorrência de ação policial na cidade de São Paulo são negros, né? Está ali 64%, contra 34%, mas quando a gente calcula em taxas, né, dá 4 pessoas brancas mortas pela Polícia Militar sobre um grupo de 100 mil brancos, e 11 mortos, tá aí, ó, e 11 pessoas negras mortas por policiais sobre 100 mil negros, né? Então, se a gente divide uma taxa pela outra, a gente tem mais ou menos uma coisa de 3 vezes mais, né? Tem também um perfil etário muito claro, né? E isso também é muito relevante, né? A gente tem 45% das pessoas que foram mortas pela polícia na cidade de São Paulo entre 15 e 19 anos, quer dizer, uma faixa de idade muito jovem, né? E 85% tinha menos que 29 anos. Então, dá 4 em cada 5 vítimas, né, são jovens. Quer dizer, o modelo de policiamento ostensivo militarizado está concentrado sobre essa população, né? É ali que vai acontecer as ações, é ali que vão acontecer os encontros, é ali que vai acontecer, né, a vigilância, portanto, é ali que estão acontecendo aquilo que é chamado de confronto, certo? São todos dados do Serviço de Mortalidade do município de São Paulo, né? Aí o cruzamento de idade, cor, raça, né? Então, essa linha maior aqui, a gente vai ver, essa vermelha são os negros, né? Então, os negros são mortos numa faixa etária ainda mais jovem e numa maior quantidade, certo? E a linha azul é a dos brancos, né, que também são mortos muito jovens, mas você veja, a linha menos acentuada, né? Então, dá para a gente ver claramente a concentração sobre um público jovem negro, né? E o público jovem negro responde a isso dizendo o quê? Através dos seus movimentos, das suas organizações e do hip-hop, dizendo, é um genocídio. É um genocídio porque está concentrado sobre uma população específica, né? E está, vamos dizer assim, amparado numa política de segurança, né? Não é um acaso, certo? Não é uma coisa que nasce, né, de um acaso aqui ou um acaso ali. É sistemático, né? Esse é o argumento que o movimento social tem usado, a sistematicidade, né, da produção desse modelo de policiamento.
Bom, aí distribuição territorial, né? Isso aqui são 96 distritos que tem na cidade de São Paulo, né? 50% das mortes estão concentradas num grupo pequeno de distritos. 14 distritos registram 50% das mortes. Então, também há uma concentração territorial. Ela não é só de faixa etária, ela não é só racial, ela é também concentrada num determinado, né, espaço da cidade. Tá? A gente fez, o pessoal da prefeitura fez os mapas, mas eles são de interpretação bastante complexa. Eu não sei se ajudaria muito olhar os mapas, porque eles têm várias comparações, mas, enfim, para o debate futuro, poderia chamá-los, inclusive, para apresentar essa distribuição. Né? E só para complementar, para dizer que eu não estou mentindo sozinha, né, que há outras pessoas que estão construindo essa narrativa junto comigo, uma reportagem da BBC, que foi publicada na última segunda-feira, anteontem, né, sobre a pesquisa que a Samira Bueiro está coordenando, né, e que vai um pouco na mesma direção, de mostrar que existe uma concentração territorial da letalidade policial, né, cidades como Diadema e Osasco têm uma proporção de mortos pela polícia sobre o total de mortes violentas que supera 30%, quer dizer, do conjunto de mortes, né, a cada 3 mortes violentas, uma é cometida por policiais. E 17 cidades concentram 80% das mortes. Então, é isso que eu estou falando. É um modelo de policiamento que não é toda a polícia militar que pratica, mas ela é praticada, certo? Um modelo de policiamento ostensivo que está localizada em certas regiões, em certos territórios e sobre certa população. Né? Então, a discussão de desmilitarização da PM, para mim, ela está desfocada nesse registro. Né? Quer dizer, não é toda a polícia militar, e não é tudo o que a polícia militar faz, mas está concentrada sobre uma certa forma de ação, que essa sim, civil, militar, ou o que quer que seja, é que tem que ser combatida e desconstruída. Certo? O fato não é, haver um policial fardado necessariamente irá produzir esse resultado. Não. Né? Esse resultado está sendo produzido por um modelo de policiamento que é complicado, que é inaceitável, que não pode continuar. Né? Então, mais ou menos como a gente tinha dito, que o foco era em crimes patrimoniais, a Samira também está mostrando, né, que o foco está se dando em cidades onde o maior número de registros de roubos acontece. Então, quer dizer, a morte dos suspeitos que se concentram. O que aconteceu? É o tempo. Sim, eu também estou acabando a minha exposição. A morte que está sendo utilizada como resposta para os crimes patrimoniais, certo? Então, isso também é um resultado desse modelo de policiamento que precisa ser levado em conta, certo? Então, olha a resposta da Secretaria de Segurança Pública. O investimento em inteligência e recursos materiais para que os policiais cheguem mais rápido aos locais de ocorrência, motivando confrontos. Então, tem um investimento, certo?, para propiciar o confronto. E eles chamam isso de inteligente. Né? Então, eu acho que tem algum problema, né? Porque, na minha opinião, inteligência policial deveria ser aplicada para evitar o confronto e não para produzir o confronto. Então, é isso que nós estamos chamando de um modelo de policiamento problemático. Né? Um fluxo de produção de estatísticas, né? Isso aí é a Samira que está falando, eu vou passar para as contribuições para o debate e, em 1 minuto e meio, eu vou finalizar a minha fala. Né? Então, o policiamento ostensivo militarizado é aquele que usa a força letal de forma abusiva, que conta com a conivência de Polícia Civil e Ministério Público, porque esses casos não são investigados, né, para a gente saber se essas mortes seriam necessárias ou não, se elas foram mesmo objeto de confronto ou não, certo? A gente não sabe nada sobre, né, o que motiva esse alto número de mortes. Né? Então, a gente não tem nem como se posicionar no debate em relação a se essas mortes seriam realmente necessárias, se elas poderiam ter sido evitadas, se a quantidade de força que foi aplicada no caso seria suficiente ou ela foi abusiva. Né? Como isso não é investigado, como isso não passa por nenhum tipo de esclarecimento, a gente não tem condição, né, nem de se posicionar no debate. Né? E essa concepção do combate ao inimigo, né, que é o caráter militarizado aí que me preocupa. Né? Então, essas prisões em flagrante que denotam o mecanismo de controle do crime, que privilegia os crimes contra o patrimônio e os delitos ligados a drogas, né, um tipo de controle do crime que não reconhece a segurança da população negra e jovem como uma prioridade. Né, essas são
as principais vítimas da violência fatal, mas a prioridade não está nesse tipo de ação, né? Produz desigualdade racial, como eu já pontuei, né? E é pouco eficaz. Por quê? Porque ela gira em torno da mesma seleção de delitos e de tipos sociais. Os mapas criminais, eles vão registrar aquilo que a polícia já conhece, certo? Então, que é exatamente os crimes patrimoniais naquela região da cidade. Quanto mais o policiamento ostensivo trabalha, mais ele vai trabalhar em cima do que ele já conhece. E daí mais delitos daquela natureza vão ser registrados naquela área e mais esforço vai ser utilizado para aquela área. Enquanto os outros tipos de delito e os outros tipos sociais, né, vão ficar bastante confortáveis para produzir a sua ação delitiva, né? Então, esse ativismo policial que procura exatamente aquilo que os mapas registram, e os mapas registram exatamente aquilo que eles procuram. Então, minhas contribuições para o debate, né? Eu acho que está sendo estudado aí também um outro aspecto desse modelo, que é a atuação político-partidária no controle das manifestações. São outros colegas que estão fazendo esses estudos, eu não vou entrar nisso, né? Essa ausência de participação social na definição dos objetivos do policiamento, para mim, é um problema muito grande, né? Então, há territórios e tipos de delitos que gostariam, certo, de ter um modelo de policiamento diferente, e não há discussão social sobre isso, não há espaços de participação. Então, esse, para mim, é um ponto importante no debate, né? É algo que precisa ser colocado em debate. Uma necessária discussão sobre a diversificação dos modelos de policiamento. A gente não pode apostar todas as fichas num único modelo de policiamento, né, porque todos eles produzem efeitos perversos, né? Os objetivos do policiamento têm que ser discutidos. E a criação de mecanismos de controle externo e interno, né, da produção dessas mortes, e uma necessária discussão sobre a produção do flagrante, né? Essas investigações sigilosas, escutas, ausência de coleta de provas válidas no momento, né, da surpresa do delito ali, e, finalmente, uma racionalização do encarceramento e do desencarceramento. Quer dizer, não se trata só de prender cada vez mais. Nós precisamos prender melhor e prender as pessoas que realmente, né, precisam estar encarceradas para que a segurança pública funcione melhor. E desencarcerar aqueles perfis de pessoas, né, que vão contribuir muito mais para a segurança se estiverem soltos, longe da influência das organizações criminais que se organizam dentro dos presídios. Então, é isso. Muito obrigada. Desculpe se eu ultrapassei o tempo.